noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui hoje para dividir esse estudo, agradecer o convite feito pela casa, agradecer a Deus, como o nosso irmão Wilson disse, por termos chegado até aqui. Porque muitos não puderam estar aqui hoje, né? Por vários motivos. E o tema da noite de hoje é saúde e doença. Só um minutinho. E esse tema, ele é muito pertinente a nós nos dias atuais. Quem de nós não passa por enfermidades ou não conhece alguém que esteja passando por enfermidades do corpo, da mente, né? E nós estamos nos propondo a fazer esse estudo não na posição de conhecedores profundos do tema, nem de catedráticos, médicos, especialistas, e sim trazer a vocês todos, como foi trazido a mim, através dos estudos das obras de André Luiz, da codificação de Allan Kardec, né, através dos espíritos, o porquê nós adoecemos. E vai ser um estudo baseado em relação à saúde, doença e comportamento da vida atual. Em outra oportunidade, falaremos sobre as doenças por via obsessiva, de obsessões, e doenças congênitas, que são débitos já de muitas outras existências, que muitos irmãos renascem com o propósito de expiar, né, de purificar o seu espírito. Então, nós temos aqui na imagem, eu costumo, eu falei na outra vez que eu fiz essa palestra, que somos nós. Porque nós nos olhamos no espelho e vemos só a parte material do nosso ser, né? Nós somos espíritos imortais, criados por Deus, no momento encarnados, por conta da nossa condição de espírito de terceira ordem. Precisamos renascer no corpo material, passar pelas vicissitudes aqui na Terra, nos depurar, aprender muitas coisas, para um dia alcançarmos os planos mais altos, né? Por enquanto, precisamos ainda do corpo material. E temos o intermediário, que é o perispírito, que está ali também na imagem, para ser sendo descrita para vocês. Então, nós somos espíritos, no momento, perispírito e corpo físico. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. O espírito, somos nós, é o princípio inteligente, o ser pensante. Ele é o autor de todas as escolhas. As nossas escolhas somos nós espíritos que fazemos, não somos o corpo físico que fazemos as escolhas. Muita gente diz assim, a carne é fraca. Eu fiz porque a carne é fraca. Não é a carne que é fraca. A carne é uma carne, sem vida. Ela não tem autonomia, né? As escolhas são feitas pelo ser pensante, que é individualizado, imortal e material. Na questão 23 e 88 do Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que o espírito, o princípio inteligente, é o princípio inteligente do universo. Se quiserdes, o espírito tem a forma de uma chama, um clarão ou a centelha etérea. Então, esse somos nós. É meio estranho, né? A gente se vê assim. Mas essa é a nossa essência. O que nós vemos, na realidade, é só matéria, né? No caso aqui é o perispírito, que é o corpo semimaterial. É o corpo fluídico do espírito, substância vaporosa, que envolve o espírito. Intermediário entre o espírito e o corpo físico. Poroso e plástico, se ajusta ao campo mental. Ele é um retrato moldável da nossa essência espiritual. Questão 93 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos dizem que envolve o espírito na substância vaporosa. Pode elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira.
Pensemos no abacate. A semente está no centro, é o espírito. A polpa em volta da semente é o perisperma. Daí Kardec denominou perispírito por ser o intermediário entre a semente do abacate, né, e a casca, que é o corpo físico. Eu confesso para vocês que o perispírito foi o meu alvo de maior curiosidade. Porque, na verdade, nós o abandonaremos muito tempo depois do corpo físico, porque ele molda o nosso espírito. Tudo que nós somos em essência espiritual está registrado, está marcado no nosso corpo espiritual. Quando alguém desencarna, permanece com um corpo espiritual. Quando nós dormimos, desdobra o corpo espiritual. Então ele é um agente de uma importância fundamental para a nossa evolução, porque ele liga o corpo físico ao espírito, ao nosso espírito. Ele faz essa ligação, né? E o irmão André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, ele explica melhor isso para a gente. O corpo espiritual, o perispírito, não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental. O corpo mental aqui ele se refere ao ser inteligente, que é o espírito, que lhe preside a formação. Então, o nosso perispírito é um retrato vivo de como nós somos em essência espiritual. E aí nós chegamos no corpo físico, que todos nós conhecemos e vemos, né? Ele é tangível, palpável, restritivo. Muitos autores o comparam a uma prisão para o espírito. Obedece às leis físicas e biológicas. Encontra-se ligado ao perispírito célula a célula, inseparáveis, exceto pela morte física. É ferramenta de progresso, é o retrato do corpo espiritual. E aí na questão 79 do Livro dos Espíritos, eles nos elucidam que há dois elementos gerais no universo: o elemento inteligente e o elemento material. Espírito, individualização do princípio inteligente, e corpo físico, individualização do princípio material. Então nós fizemos esse breve resumo. Eu sei que todos aqui já estão cansados de saber, mas tem alguém de primeira vez? Não? Então tá. Porque o estudo primeiramente o palestrante ele faz o estudo para ele mesmo, né? E eu, por consequência das minhas enfermidades do meu corpo físico, eu comecei a me interessar por esse assunto. Por que a gente fica doente? Né? O que leva essa doença? Se alguém, a minha vida toda, se alguém espirrasse do meu lado, eu pegava um resfriado. E aí eu fui, né, para a casa espírita onde eu frequento, e eu conheci uma pessoa lá que ela não fica resfriada. E aquilo me intrigou. Eu falei, não é possível, não pode ser só DNA. Tem alguma coisa além, porque essa pessoa trabalha na doutrina espírita 24 horas por dia e ela não adoece. 24 horas por dia, porque quando ela dorme, ela desdobra e vai trabalhar também. Então é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Falei, gente, a pessoa não fica doente, e aquilo me intrigou. E foi esse chamamento que me trouxe até esse estudo. Porque eu fui compreendendo que a doença, ela não está no corpo físico. Não foi o vírus que passou pelo meu sistema imunológico e me atacou. Não foi isso que aconteceu. É o ser espiritual, é o meu ser interior que está adoecido. Somos enfermos do espírito. Quando encontramos o equilíbrio nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, buscamos o alto, nos refrigeramos com a oração, estamos em contato com o Criador, nós estamos já no processo de cura. Não é que aquela pessoa não fique doente, ela não é a Mulher Maravilha.
ela fita também, ela só não dá tanta importância às pequenas questões, aos pequenos vírus que de vez em quando passam por ela. Ela faz um chá, toma, ele tem aquele processo dele de incubação e depois ele vai embora. Eu não, eu ficava arrastando uma corrente. Por quê? Eu ficava, não, porque eu na minha mente, no meu pensamento doentio, eu já ficava, não, porque eu tenho alergia, eu tenho asma, o meu complica sempre, eu vou ter que usar bombinha, eu vou ter que espirrar meu nariz, eu vou para emergência. A gente catastrofiza uma coisa que muitas vezes não é tão grande assim. E ao longo dos milênios, nós estamos evoluindo. E essa versão que nós estamos hoje aqui é a melhor versão nossa. Nós estamos no melhor momento da nossa existência como espírito, que não sabemos quando se deu, mas já sabemos que já faz bastante tempo, né? Ainda temos a eternidade para percorrer, mas teve um início e já faz algum tempo. Ninguém aqui é de primeira vez, né? Então, nós chegamos à conclusão que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, estamos todos nesse processo de autoconhecimento, de autoaprimoramento. E isso é muito importante, o autoconhecimento, porque você passa a enxergar as coisas em você que antes você não enxergava, como por exemplo o que eu relatei, que eu superdimensionava o meu estado físico. Ele era um estado físico, mas ele vinha do meu espírito, porque se eu como espírito me mantivesse confiante, sabendo que tudo passa, que aquilo ali é só uma gripe que vai passar, e mesmo que seja uma doença mais grave, mas a gente já sabe que nesse planeta, que a nossa encarnação é transitória. Então não tem por que, às vezes, a gente superdimensionar as coisas. E aí, nós chegamos à seguinte conclusão, que isso faz parte do nosso processo nesse plano, porque somos espíritos de terceira ordem. Eu fui buscar a definição de saúde pela OMS e eu encontrei uma informação interessante, que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Essa definição holística quer dizer mente, espírito e matéria, não é nada esotérico, tá? É só a compreensão que até a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já reconhece que nós não somos só o corpo de carne. A definição de holística é espírito e matéria. Essa definição holística implica que ter saúde vai além de não estar doente, englobando a harmonia e a qualidade em todas as dimensões da vida de um indivíduo. Eu cheguei à conclusão que saúde é um estado de espírito, assim como a minha amiga. Ela está sempre sorrindo e transbordando saúde, porque ela aprendeu a higienizar o pensamento. Porque quem comanda as bilhões de células do nosso corpo, como eu já ouvi uma vez em uma palestra, somos nós, o ser pensante. Então eu vou dar um exemplo. Eu posso ter uma doença ou várias doenças. Vamos lá. Eu sou hipertensa, eu sou diabética, eu tenho problema na coluna, mas eu posso estar na definição da OMS com saúde, porque eu estou num estado de completo bem-estar, se está controlado as doenças, físico, mental e social. Eu tenho essas comorbidades, mas eu estou me sentindo bem. Eu estou de bem com a vida, eu vou para a hidroginástica, eu faço minha caminhada, eu faço meu estudo, eu trabalho 7 dias por semana, no caso dela não é o meu, porque eu ainda não cheguei nesse patamar, né? E também tem o contrário, tem pessoas que só andam se arrastando, tem pessoas que se sentem doentes, angustiadas, que não têm ânimo para nada. E aí elas fazem o check-up. Isso também já aconteceu comigo. Aí eu fiz exames de sangue, de coração, vários exames de urina, e não deu nada. Por quê? É o mal do século, a ansiedade e a depressão.
E aí, eu tenho saúde? Para o médico eu posso até ter, para um clínico geral. Ele olhou meus exames e disse, mas está tudo bem, você não está infartando. Eu achava que eu estava infartando. Você não está infartando. Está tudo bem, fui liberada para casa. E eu continuava me sentindo infartada. E aí? E aí que a cardiologista chegou à conclusão, ela falou para mim, você é ansiosa? Eu? Não. Não sou ansiosa. Está passando por algum problema? Não. Gente, quem não tem problema? E aí ela me encaminhou para o psiquiatra na época. Aí eu fui no psiquiatra, porque eu estava precisando da ajuda de medicamento. Eu estava doente do espírito e já estava afetando, né, a minha qualidade de vida. E aí o médico me perguntou a mesma coisa, você é ansiosa? Eu não, porque está me perguntando se eu sou ansiosa. Eu não sou ansiosa. Gente, eu demorei uns 2 anos. De tanto que me perguntavam se eu era ansiosa, eu fui olhar na internet. No dicionário agora é o Google, né? Não tem mais o Aurélio, é o Google. Eu sou super ansiosa. Ansiedade é meu sobrenome. E eu não sabia. Então a doença, ela transcende o corpo físico. A doença não, a saúde, ela transcende o corpo físico. Porque é um estado de espírito, é como você se sente. Você pode ter doenças e se sentir bem. E pode não ter nada fisicamente e está se sentindo mal. E aí não sou eu, tá, gente? Não dessa forma. E aí nós vamos começar a fazer uma comparação do comportamento que temos nesta existência, tá? Esse estudo não vai tratar de outras existências, que nós sabemos que já tivemos muitas, que teremos outras tantas e nem de obsessões, né? Então, por que eu adoeço? Por que será? Alguém já se olhou no espelho quando está irado, está com raiva, está virado no giraia? A gente ia se assustar. Olha ela ali. É assim que a gente fica. Aí, eu fiquei lembrando quando minha filha era criança, que eu, às vezes, ficava zangada. Coitadinha, ela, pequenininha, vendo aquela, né, feição transtornada. E, gente, e a gente vai começar a entender o porquê que a gente adoece. O benfeitor André Luiz, no livro Nosso Lar, ele nos diz assim: quem alimenta o ódio atira fogo contra o próprio coração. Quando eu li isso, eu tinha 17 anos de idade. Foi quando eu comprei o livro Nosso Lar e o li. Pouco entendi na época, mas essa frase eu também pouco entendi. Porque eu achei que ele estava fazendo uma metáfora. E, na verdade, é quase isso mesmo que acontece com o nosso corpo físico. Hoje, estudando as obras de André Luiz, que são muito enriquecedoras aqui também, né? Casa de André Luiz, temos o estudo das obras dele. Quem alimenta o ódio joga uma bomba atômica cada vez que se ira dentro do seu corpo físico. E aí desajusta a corrente sanguínea, o batimento cardíaco, as células se desorganizam e você vai tendo uns mini colapsos por dentro, até afetar seus órgãos. Alguns vão afetar o coração, outros vão ter problemas no estômago, vão ficar com uma gastrite, uma úlcera, né, que os médicos dizem que é emocional. Outros vão danificar tecidos cerebrais, neurônios, porque nosso corpo ele é muito sutil. Uma veia que se rompa no nosso cérebro é o suficiente para nós desencarnarmos. E a gente não se dá conta disso. A gente às vezes vive como se não tivesse amanhã. E a gente não pensa na nossa saúde, do corpo que precisamos para viver. Mas por que fazemos isso? Porque já viemos de outras vidas repetindo os mesmos vícios de comportamento. Eu não levo desaforo para casa, eu respondo mesmo. Aí você fica assim, jogando bombas atômicas no seu corpo. Aí tem outros vícios que nós temos, vamos tratar como vícios, né? Tem os vícios materiais que nós temos e tem os comportamentais. A inveja, o egoísmo e a trapaça. Como é sutil, né? Aí na imagem, ó, o rapaz está cortando o outro que está passando por trás. Aí a gente fala, eu sou invejosa? Não.
Mas o vizinho trocou de carro. Não sei onde ele arrumou dinheiro para comprar aquele carro. Onde será que ele fez aquilo? Ele ganha pouco, ele faz isso, ele faz aquilo. Você já está tomando conta da vida do outro, sem perceber. E aí, na questão 913 do Livro dos Espíritos, está assim: egoísmo, verdadeira chaga da humanidade. O que é uma chaga? Fui eu lá no Google Dicionário. Chaga é uma ferida purulenta, aberta, que está ali infeccionada em você, em nós. E a gente não acha que é egoísta. Uma vez, numa outra casa espírita que eu frequentei, tinha essa obra assistencial uma vez por mês, né? Também, com as mãezinhas, de cesta básica e tudo. E eu fiquei responsável, um determinado sábado, de ler uma página, e ela falava sobre o egoísmo. Aí eu fui ler a página, né? E eu pensei assim, eu já tinha lido em casa, e eu já tinha refletido sobre ela, né? Eu não sou nenhum espírito puro, não, eu sou de terceira ordem também. E eu perguntei para as mães sobre o egoísmo. Aí eu fui e perguntei assim: alguém que se considera egoísta? Né? Elas falaram: não, eu não sou egoísta. Não. Alguém é egoísta? Aí elas falaram: não, eu não sou egoísta. Falei: tá bom, tem um pão. O teu filho está com fome, a da vizinha também. Você divide o pão ou você dá o pão para o seu filho? Ah, eu dou o pão para o meu filho. Todos nós somos egoístas. Eu também não dividiria o pão naquele momento. A gente não se preocupa com as necessidades do outro. Então é realmente uma ferida que nós temos na alma e que desencadeiam doenças em nós. Essa daí é a pior de todas para mim, tá? Porque assim, vamos tratar assim, é um vício, né? A maledicência e julgar as pessoas. Aí tem os alcoólicos anônimos. Aí outro dia, num outro estudo que eu faço, falaram que a gente devia fazer igual no AA, um dia de cada vez, para não falar mal do outro, não julgar o outro. Porque a gente cai todos os dias. Eu não sei vocês, eu caio todos os dias. Se não é por palavras, é por pensamento. Eu julgo o que as pessoas fazem. E aí eu tenho que viver um dia de cada vez. Eu caio, no outro dia eu recomeço. No mesmo instante, eu já me dou conta. Pelo menos isso, porque antes nem conta eu dava. Eu ia prosseguindo. Aí assim, a gente fala: mas a culpa, o espírito, ele tem esse álibi, vamos dizer assim, né? Ah, isso é coisa do obsessor. Ah lá, vai ver que essa moça está desencarnada falando ali no ouvido da outra. Tanto faz. Ela podia estar encarnada ou desencarnada. O problema é que a nossa brasa ainda está acesa aqui dentro. Aí eles vêm e só sopram, né? A gente incendeia. Ah, é? Fulano fez isso? Caramba! Não sabia que ele era assim. A gente nem sabe se aquilo é verdade. E se for, o que a gente tem a ver com isso? Deus deu um RG para cada um, né? A gente já tomar conta do nosso já é difícil. Imagina do outro. E aí Jesus nos advertiu: com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Aí só mais umzinho, tá? Eu não quero que ninguém saia daqui, bataúba, passando mal. Arrogância, orgulho e avareza. A necessidade que nós temos de, às vezes, diminuir o outro dentro da casa espírita. O outro está lá fazendo a tarefa dele, eu estou lá, mas não faz nada direito, lá, não chegou no horário, não lê direito a página, eu vou ponto, em vez de vírgula era ponto. Porque a gente tem dificuldade, a gente tem baixa estima. Então a gente quer diminuir o outro para a gente se sentir superior. O nome disso é arrogância, né? E aí Jesus novamente nos advertiu: fazer ao outro exatamente como queremos que nos faça. Quantos erros nós cometemos? Todos os dias cometemos muitos erros. Por que querer que o nosso semelhante, o nosso companheiro de caminhada, o nosso irmão, o nosso filho, o nosso marido, o presidente da casa espírita, qualquer um, o prefeito da cidade, o presidente do Brasil? Vamos orar, gente. Vamos orar por nós e por todos esses, porque são irmãos de caminhada. Hoje estão lá no poder e nós aqui, amanhã somos nós. Será que faríamos melhor que eles? Talvez sim, talvez não.
Porque quanto maior é a nossa prova, maior o risco da nossa queda. Graças a Deus que eu não vim com essa prova. Tenho muito medo dela. Então vamos lá. Quem comanda os meus pensamentos, os nossos pensamentos, palavras e atos? É o corpo físico? Não. É o perispírito? Não. É o espírito. Eles somos nós. Nós não somos o corpo físico. Então cada ação equivale a uma reação. E todas as vezes que contrariamos as leis de Deus, nós criamos um campo mental doentio e desequilibrado, que futuramente, naquele momento, macula o nosso perispírito, deixa marcas, e futuramente eclode no corpo físico como as doenças. Por isso adoecemos. E aí o irmão André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, ele nos diz: imaginemo-lo, o espírito, como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor, ao mesmo tempo, com capacidade para assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. A criatura enfurecida é um dínamo, máquina de energia em descontrole. Então, nosso irmão está dizendo aqui que o espírito, ele é um gerador de energia. E ele, cada um, quem conhece eletrônica, né, elétrica, cada um que ele falou aqui, um gerador, um indutor, um transformador, um coletor, nós aqui no plano físico, nós temos um equipamento para cada função. O nosso espírito, ele faz tudo isso. E aí ele emite ondas. Se eu penso no bem, se eu sou uma pessoa equilibrada, se eu estou fazendo as minhas orações, me conectando com o alto, eu estou vibrando numa sintonia. E eu vou atrair sintonias equivalentes. Se eu sou um trem descarrilhado, igual ali nas imagens que nós vimos, eu sou uma máquina em descontrole, como o André Luiz falou. E vou sintonizar com as mesmas inteligências encarnadas e desencarnadas, equivalentes ao meu pensamento, ao meu halo mental. Quando entramos em desequilíbrio de nossas faculdades mentais, as vibrações, a animalidade inferior emitidas, entram em extremo grau de agitação na atmosfera, atraindo rapidamente a espécie de vibração mental similar. E com as vibrações, espíritos desencarnados ou encarnados, né, que estão na mesma sintonia. É como as asas de um beija-flor. Ele está agitando na atmosfera. Ele agita tão rápido, né? O nosso pensamento é muito ligeiro também. E isso vai emitindo ondas. Nós não enxergamos. Mas essas ondas, elas vão e elas voltam em equivalência. E aí eu vou dar um exemplo. Um ente querido parte para a pátria espiritual. Nós já sabemos que só quem morre é o corpo físico. Nem o perispírito morre, né? Mas aí a gente sofre. É natural sofrer. A gente convive, a gente, né, se afeiçoa. Mas aí a gente, às vezes, não para por aí. A gente é apegado demais. Porque se a gente amasse, a gente ia pensar: caramba, que bom que essa pessoa retornou para a pátria espiritual. De repente estava enferma, estava idosa, se libertou, encontrou aquele espírito. Daqui a pouco eu estou lá também, porque essa é a realidade. Nós vamos estar atraindo pensamentos equivalentes e o nosso ente querido vai estar com o coração quentinho, como diz a Luciana, lá do outro lado. Agora, se eu ficar, poxa, mas por que ele foi tão cedo? Por que era uma pessoa tão boa, ainda tinha tanto para fazer? Como você sabe, a gente não lembra nem do nosso planejamento reencarnatório, que tanto para fazer. Ah, Deus não é justo, não. Não é possível. Tem que ter alguma coisa errada. Isso aí está errado. Nós estamos emanando vibrações, desequilibrando o nosso ente querido, virando obsessores encarnados de um espírito que talvez esteja ainda no processo de sofrimento, de adaptação dele, não deixando ele seguir, e estamos atraindo pensamentos equivalentes. Então nos retroalimentamos. Quando não sou eu que penso, alguém pensa igual a mim, emana o pensamento, eu já capto, porque nós somos essa usina de força. E continuamos assim. Não acaba nunca, né?
E aí nós temos a palavra, o poder da palavra. A palavra, ela surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas. E ninguém vê, né, que a palavra tem energia elétrica, mas André Luiz diz que tem. Libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo. O verbo é sempre uma ação, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então, como o verbo é uma ação, a palavra tem força. A gente já sempre ouviu isso, né? A palavra tem força, tem poder. E aí ela constrói ou ela destrói. Ela cura ou ela te adoece. Ela consola ou ela desespera alguém. Então vamos tomar conta do nosso pensamento, das nossas palavras e das nossas ações. Eu vou pular esse slide, que ele basicamente, o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer que nós somos corpo e espírito e corpo, mente e matéria, né? Que nós já falamos anteriormente. E aí vamos falar dos vícios materiais. O benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, em Trilhas da Libertação, ele fala sobre isso, que a causalidade, a causa do nosso comportamento psicofísico do indivíduo encontra-se no ser espiritual, que o conduz à felicidade ou à desdita, bem como pela vontade ajustada ou descontrolada. Se eu como demais, comer é um vício. Eu sofro desse vício. Eu estou também, e aí não é o meu corpo que é viciado, é o espírito. Não é a parte material do meu corpo. Eu estou danificando o meu perispírito e o meu corpo espiritual. Eu estou congestionando, eu estou colocando gordura nas artérias. Será que eu não vou ter uma consequência, se não nessa vida em outra? Aí tem gente que fuma, está machucando os pulmões. Outros bebem, mexe todo o corpo, né? Garganta, estômago, mente. Outros são viciados no joguinho, tigrinho, tigrão, pet, não sei das quantas. Jogar vicia o cérebro. O cérebro. Porque o espírito já é viciado. Por isso que você está ali reforçando. Em outras vidas eram nos cassinos, eram nas jogatinas, nas apostas de cavalos. A gente só mudou a forma do vício. Porque estamos em tempos mais modernos. E aí, o benfeitor continua. As tensões, homem resfriado, as tensões mal direcionadas e suportadas por largo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte na área dos desequilíbrios físicos. Então tá, eu tenho um irmão que eu me aborreci com ele há 15 anos atrás. Eu não falo com esse meu irmão. Não falo com meu irmão. Esse não é verídico não, tá, gente? Eu não falo, é só historinha. Eu não falo. Eu perdoei, mas eu não quero contato com ele porque ele faz mal, ele é tóxico para mim. Eu vou deixar para outra vida. Não perdoou. Não perdoou. Quando a gente ainda sente essa repulsa pela presença do outro, quando a gente não quer ver o outro, não quer falar com o outro, a gente ainda dói. E quando dói, é porque a ferida ainda está aberta. E aí a gente está fazendo mal para quem? Para ele também, mas principalmente para nós. Porque o perdão liberta. Mas como é que a gente vai perdoar? É tão difícil perdoar. Vamos olhar para o... É difícil, né? Mas essa irmã da casa que eu frequento, ela chama a filha dela de irmã. Um dia, eu pedi o telefone da filha dela para falar um assunto de comida. Aí ela botou assim, Stephanie, irmã, me mandou contato. Eu falei, gente, como assim? A irmã é filha dela? Aí eu pensei, do jeito que ela é doidinha, vocês sabem de que eu estou falando, né? Conhece lá. Ela chama a própria filha de irmã, porque é filha de Deus. Aí eu fui falar assim para ela, vem cá, Stephanie é tua filha? É. Falei, como é que você mandou Stephanie irmã? Porque é filha de Deus? É. Meus filhos são filhos de Deus como eu.
Mas por quê? Ela já tem essa compreensão. Ela olha para os filhos e vê um irmão de caminhada, com as suas demandas, com seus erros, com as suas qualidades. Hoje, foi todo um processo, já conversei com ela várias vezes. Ela não é espírito puro também, já falei para ela. Porque ela diz, outro dia ela quase se engasgou comendo um sanduíche quando eu falei. Ela diz que ela vai para o planeta, quando ela desencarnar aqui, ela está fazendo tudo aqui. Quando ela sair dessa encarnação, ela vai para esse planeta. Óleo, não do biscoito lá, óleo. Eu achei que era aquilo, é óleo. Aí eu falei para ela, tu tá achando que vai? Doutor Bezerra não foi, ficou aqui para ajudar a gente, por que você vai? Só de pensar assim você não vai. Ela quase se engasgou com isso de tanto rio. Aí a outra ouviu também, a colega nossa, tá achando que tu vai para lá? Não vai não, só de pensar que vai, não vai. Tá fazendo então 7 dias por semana com a intenção de ganhar um bônus hora no lado. Não vai. Então ela vai continuar, ela já sabe, vai resgatar a gente no brau, né, Gil? Ela já sabe. A gente já combinou com ela. Se ela tiver condições, né? Tomara que sim. E aí, mas nem tudo está perdido, né? Por quê? Jesus nunca desistiu de nós. Governador espiritual do nosso órgão, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão mais velho, nosso guia e modelo, né? Nós vamos falar dele no final desse texto. E aí no livro Trilhas da Libertação, o benfeitor diz assim: diante de quaisquer problemas na área da saúde, a conscientização do paciente quanto ao poder de que dispõe para a autocura, desde que o deseje sinceramente, é de primacial importância, facultando-lhe a visão de um quadro otimista que lhe propicia a restauração pessoal. Eu estou enfermo. Ele está dizendo aqui que todos somos capazes de nos autocurar. Eu estou enfermo. Eu quero me curar? Às vezes eu não quero, porque eu vou perder a atenção de alguém. Às vezes lá no íntimo, eu não quero ser curada, porque aí eu vou ter que ir para o trabalho e eu quero a dispensa médica. São vários os motivos. Então Jesus, quando passou aqui pela terra, todos sabemos, curou muitos enfermos, muitos. E ele se aproximava, a gente viu um padrão nessas curas de Jesus. Eu vou dividir com vocês, não sei se vocês já observaram. Ele encontrava um irmão, por exemplo, caído no chão, que estava ali mendigando, cego, e ele perguntava: o que queres que eu te faça? Jesus não sabia o que ele queria? Jesus sabia. Mas Jesus precisava que ele tivesse a vontade de ficar curado, de exteriorizar essa vontade, de verbalizar. A palavra é ação. E ele falava: Senhor, quero que me cure, eu quero ver. E aí Jesus curava. Então o primeiro elemento que nós identificamos é a vontade para se curar. Outra fala de Jesus: a tua fé te curou. Sem fé, não ficamos curados. A gente tem que acreditar que a cura é possível. E ela é. Ah, mas não tem, mas o médico disse que eu vou ter essa doença o resto da vida. Teu corpo vai estar doente. Porque você precisa passar por isso. Em outras vidas você deve ter feito um mau uso do instrumento corpóreo. Mas você vai ficar curado em espírito. Você já pode se curar espiritualmente nesta vida, acreditando na cura. E tudo vai melhorar. Até as taxinhas do sangue melhoram. Nós conhecemos uma irmã que está com câncer e está em fase terminal. E ela estava muito deprimida, descobriu de uma hora para outra, ficou muito deprimida. A partir do momento que ela se permitiu voltar e retornar à nossa casa para o tratamento espiritual, começou a falar com o hospital, não queria ver ninguém. Ela entrou em depressão, porque é uma notícia muito, né? Até as taxas melhoraram. Ela vai lá toda quinta-feira, ela ganha abraço, ela ganha beijo, ela ganha passe, água fluidificada. Ela já tem até cor, ela não tinha cor mais. O médico falou, ela fez aniversário agora, em novembro, que se ela chegasse ao aniversário dela, era para ela agradecer a Deus, que ela não ia chegar no aniversário. E ela chegou no aniversário. Então, ela já está sendo... A enfermidade vai sair? Não, não vai sair.
mas ela teve fé, ela buscou a vontade de se curar. E o espírito dela, o ser espiritual que ela é, está se depurando. E depois Jesus falava da cura: vá e não peques mais, porque é a transformação moral. Então nós temos a vontade de exteriorizar essa vontade da cura, a fé que vamos ficar curados, porque Jesus cura até hoje. Não foi só na época que ele passou aqui, não. Ele continua curando. E a transformação moral, a reforma íntima. Por quê? Eu fiquei curado. Tem até o paralítico que desceu lá, que desceram ele na casa de Pedro, no livro de Amélia Rodrigues. Ela nos conta o desdobrar dessa pessoa. E o que ele fez? Ele voltou a ter a vida equivocada que ele tinha. E Jesus ficou triste. Ele curou para que todos vissem, porque ele fez aquelas curas, né, para que as pessoas acreditassem, né, que ele era o Messias, as pessoas muito incrédulas, mas ele sabia que ele ia voltar a adoecer, porque era o comportamento dele que o adoecia. Então nós temos esses 3 padrões. Nós vamos pular esse slide, porque ele vai falar exatamente isso, reforçar a transformação moral do paciente, a adoção de pensamentos sadios e uma vivência concorde com os ideais de engrandecimento. Está aí o segredo da nossa cura. E nós temos um caso aqui do Belarmino Bicas. Está no livro Cartas e Crônicas, do irmão X, que é Humberto de Campos, né? E ele está carregando essa mochila pesada. Eu vou contar a história dele rapidamente, porque é muito boa para a gente. Humberto de Campos escreveu assim: Belarmino Bicas trabalhou no plano espiritual comigo. E como sabia que eu escrevia para os encarnados através da psicografia, me pediu que relatasse o seu caso para nós encarnados. Tirou do bolso um curioso papel. Contou que desencarnou com 58 anos, após 20 anos de doutrina espírita, que conheceu aos 38. E por ser uma pessoa irritada por natureza, começou a escrever uma relação diária de todos os aborrecimentos que tinha e suas causas, que ele julgava muito justas. Olha a lista do nosso irmão. Em 20 anos, tá? Os outros 38 anos que ele não conhecia a doutrina, ele não anotou. E abrindo o papel, ele relatou 1811 razões de contrariedade em família, 906 brigas dentro de casa, 1614 brigas com a esposa, 1801 desgosto com os filhos, genros e noras, 3.711 descontentamento com os netos, até com os netos sobravam, 3.711 com os netos, 1015 por entrar em choque com os chefes no serviço, 1333, incompatibilidade no trato com os colegas. O problema é sempre do outro, né? Nunca nosso. 1012, reclamações a fornecedores e lojistas. 614, mal entendidos com os vizinhos. Tá que nem brigava pouco com o vizinho, né? 315, ressentimentos com amigos íntimos. 1089, melindres, ante o descaso de funcionários. Espírita não é melindrado, né? 615 aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Aí hoje em dia, manicure e cabeleireiro, né? 777 desacordos com motoristas e passageiros em viagens de ônibus. Olha o tempo que ele gastou para escrever isso tudo. 419 desavenças com leiteiros e padeiros. Hoje em dia a gente não vê mais o leiteiro e padeiro, é o entregador da Shopee, do Mercado Livre, pendura e encomenda, ele coloca a campainha, né? A cachorra come a encomenda, aí o que você vai fazer? 820 mal entendidos com garçons em restaurantes, 211 dificuldades em serviços de telefone. Hoje ia ser 2 milhões e 11, que ligam para a gente o dia inteiro no telefone. 90 motivos de controvérsias em casas de diversão. Ele se divertia com o cinema, com o teatro e brigava. 815 irritar-se com as opiniões alheias em matéria religiosa. 217 incompreensões com irmãos de fé dentro do templo espírita.
901, por engano ou inquietação diante de pessoas imaginárias, olha a ansiedade, ou a perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca aconteceram. E aí ele fez o total, dizer quem gosta de matemática, né? Repete, quem gosta, né? 16.386 exasperações inúteis. Não são palavras minhas, não, está lá no livro. De sabores dispensáveis. Somente no plano espiritual pude examinar as minhas atitudes doentias. Belarmino Bicas desencarnou 22 anos do previsto em seu planejamento reencarnatório, como suicida indireto. A conta acima refere-se somente ao tempo que conheceu o Espiritismo. E ele nos falou: quantos tesouros perdidos por pouca coisa. Conte o meu caso aos amigos da terra, que ainda carregam a bobagem do azedume. Fale do perigo das angas, insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos amigos para que não percam a riqueza do tempo, com brigas desnecessárias, porque mau humor também mata. Então, estamos nos encaminhando para o final. E aí, essa fala de Chico Xavier é atribuída a Chico, tá? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Então, meus irmãos, tenhamos a certeza de que Jesus, ele não esteve conosco, ele está conosco e está aqui agora, nesse momento, disposto a curar cada um de nós, a dar a cada um de nós o que estamos necessitando. Então vamos pedir a nossa irmã Beatriz para cantar uma música que vai nos favorecer. E vou pedir a todos que fechem os olhos, que peçam a Jesus a cura que necessitam em suas vidas, nas suas limitações diárias, nas suas irritações diárias, e que vamos receber em forma de bênçãos pela espiritualidade aqui presente. Graças a Deus. Obrigada. Bom, o nome da música é Cura Senhor. Aqueles que souberem, mentalizem, fechem os olhos, sintam a cura dentro de cada um.